Olá, boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo com mais um episódio do nosso podcast Contabilidade Descomplicada. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante para as empresas, que é o gerenciamento de riscos. Né, Evandro? Estou aqui com o Evandro, que é especialista na parte societária, né? Então ele que vai tirar as nossas dúvidas. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los conosco aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem interessante na área empresarial, é gerenciamento de riscos societários. Quando a gente fala de societário, já envolve a empresa, mas também na questão, entre sócios mesmo, né? O relacionamento entre sócios, os reflexos que vem a dar em caso de uma má administração ou alguma questão que envolve os sócios mesmo, né? Então, para entender, tipo assim, nós temos que primeiro entender quais são os riscos, na verdade, né, que pode ter na área societária. Por exemplo, a vulnerabilidade de uma empresa. Então, quando você abre uma empresa, se você é sozinho na empresa, existe um risco. Agora, quando tem uma sociedade, quanto mais sócio tiver, automaticamente esses riscos, eles se não for bem estruturar, fazer um gerenciamento, algo que seja bem estruturado, ele pode causar alguns problemas para a empresa, fica mais difícil de administrar. Então, tem uma certa vulnerabilidade. E outra questão que a gente também fala que, para poder entender, no entendimento aí, como posso dizer assim, o segmento da empresa. Então, tipo assim, se você tem uma empresa que não oferece tantos riscos, é mais fácil de administrar. Agora, algo que exige um pouco mais de risco, de controle, isso aí já você tem que já previamente ir já ajeitando para não ter problema. Também a localização da empresa é muito importante, tá? Aqui no Brasil é tranquilo, mas em outros lugares, imagina uma empresa, por exemplo, no Japão lá, tá? Você vai construir uma edificação para a empresa. Você já tem que entender que tem abalos sísmicos, tem terremoto, tem algumas coisas que você tem que prever. Tá? Então, aqui no Brasil, então, essas questões aí, que são os riscos naturais, já é menos problemático, né? Uhum. Então, o que são esses riscos da sociedade, da empresa? Pode exemplificar? Sim. Bom, como eu falei, os riscos depende muito da composição da empresa, do quadro societário e do segmento, principalmente do segmento, das atividades, né? Isso aí também pode influenciar algumas coisas de riscos internos. Quando tem riscos internos, a gente vai falar mais para frente ali, existe uma forma de você controlar esses riscos internos. Agora, quando é riscos externos, já é um pouco mais complicado. Tá? Que não depende exclusivamente da empresa, dos sócios, e muitas vezes os sócios eles estão envolvidos na operação da empresa, no crescimento, estão focados no negócio da empresa. Tá? Então, riscos nada mais é que o efeito de uma incerteza. Porque se a gente tivesse certeza de algo, não haveria risco. Então, a incerteza é que é o risco, é algo que não é certo, é o efeito da incerteza. E tipo assim, riscos, ele pode ter o risco positivo e negativo, não é só risco, a gente não fala que só tem riscos negativos, pode ser risco positivo também, tá? Tipo, se você vai fazer um investimento, por exemplo, na empresa, fazer um investimento, esse investimento pode ter risco, se você não for bem estruturado o entendimento. Agora, o risco ele pode ser positivo e negativo, de repente esse investimento deu certo, muito certo, então foi um risco que você correu e teve um resultado positivo, assim como pode ser o contrário. Esses são riscos. E tem, assim, algum exemplo tipo assim, quais seriam esses riscos internos e externos, né? Citar alguns exemplos para descomplicar, né? Certo. Tipo assim, a matéria aqui é uma matéria que a gente vai ter que descomplicar mesmo para poder ter um entendimento, né? A gente não pode falar realmente como a gente fala aqui, porque as linguagens que a gente fala aqui é diferente. Mas, vamos lá. O que são riscos? Vamos começar primeiro com os riscos internos. Ou quais são? Tipo, algo que a gente consegue controlar, tá? Muitas empresas não percebem isso aí e acontece depois que acontecem os imprevistos, né?
Por quê? Porque não foi estruturado um gerenciamento, não foi visto que tem riscos. Por exemplo, riscos financeiros. Um dos riscos mais relevantes para a empresa hoje são os riscos financeiros. Você até consegue controlar alguma coisa por ser interno, mas existe a volatilidade de preços no mercado, sempre está subindo e descendo, que independe disso aí. Empresas que também sofrem com inadimplência, isso também é algo que mexe no financeiro da empresa. E um fator também que vai estruturar para esse risco, diminuir esse risco financeiro, seria o capital de giro. Então, quando você abre a sua empresa, se você colocar 20 mil, 50 mil, 100 mil, é interessante que os sócios façam esse aporte para a empresa, porque ele vai servir de base, de sustentação para evitar um risco na área financeira, entendeu? Uma estabilidade, de repente um cliente grande deixou de pagar, um contrato que você estava ali, de repente perdeu o contrato, então você tem diversos funcionários, então isso aí vai dar um problema financeiro. Outro é o operacional, também riscos internos. Operacional, se você não tiver algo muito bem estruturado, pode gerar falhas operacionais, principalmente empresas que dependem na parte de indústria, de montagem industrial, então tem que ter um processo muito bem alinhado para não ter esses problemas. Recebimento de mercadoria, também falha de recebimento de mercadoria, não ter controle de estoque, uma má gestão de estoque, isso aí são riscos operacionais. E isso só na área, né, que eu falei, indústria, de segmentos de montagem industrial, mas em todas, um escritório pode ter isso aí também, na área operacional. E riscos também internos, como a segurança no trabalho. Tá? Então, se você não tiver algo bem assegurado na área de trabalho, pode acontecer acidentes ou alguma doença ocupacional, também são riscos também. Também tem riscos que a gente chama de conformidade. Vou tentar explicar aqui. Conformidade é assim, ó, sabe que tem que ser pago os impostos. Tem regras a seguir. Então, você deixou de pagar os impostos, você não está cumprindo com regras fiscais. Então, o descumprimento de regras fiscais, de leis, isso aí é uma conformidade de um risco, tá? Onde pode gerar processos judiciais. Se você deixar a empresa parada, o CNPJ pode ficar inativo. Tá? A gente vê também muitos questão de riscos estratégicos, que é interno, depende dos sócios, depende da empresa. Vai fazer um investimento, não estuda o risco que tem esse investimento e muitas vezes não dá certo o investimento. Vai fazer um aporte de capital, não é bem feito, são coisas, né? Vai fazer um novo segmento para a empresa, vai mudar, abrir uma filial, você não estudou aquele mercado lá, se vai ser aceito ou não. Então são riscos estratégicos que também isso aí é bem complicado e é interno. Agora, tipo assim, existem os externos, que esses externos, tipo assim, você não tem o controle, tá? É um pouquinho mais complicado, porque você não tem como controlar. Você pode, de repente, fazer um plano para fazer algumas, prever algo que possa acontecer, mas na medida assim do possível, né? Por exemplo, o mercado ele pode oscilar muito, valores, preços, estabilidade econômica. A gente vê também hoje riscos cibernéticos, né? Então, se você não tiver um bom sistema aí de bloqueio contra hacker, vazamento, vírus, vazamento de dados dentro das empresas, isso aí são questões riscos que é externo, mas tem coisas que você consegue controlar, né? E agora tem também assim, na parte externa mesmo, os riscos naturais. Como eu citei, aquela questão de empresa no Japão, risco, aqui pode ter vendaval, ambientais, riscos naturais, meteorológicos, né? Tipo inundação, que teve no Rio Grande do Sul, incêndios, vendavais, isso aí são riscos internos e externos. Isso. Claro que existem ferramentas para poder mensurar isso aí e analisar, né? E como assim a gente, hoje, a empresa ela consegue identificar esses riscos? Então, você tem que nem como não tem como prever, alguma coisa a gente tem que analisar, tá? Tem métodos, hoje tem métodos para isso, tem ferramentas para isso. Claro que depende muito da cultura da empresa, porque muitas vezes a empresa está mais focada no negócio da empresa, no crescimento, no seu segmento e tudo mais, mas deixa de lado análise de risco, tá? Então, tipo assim, depende muito da cultura da empresa, medir a probabilidade de acontecer um acidente, de um risco, né, de acidente,
a gente sempre fala em mapear os riscos, né? Então, se tem risco, mapeia. Se você tem um escritório, o risco é um pouco menor. Claro que tem risco de responsabilidade perante terceiros, tá? Mas tem um risco menor, mas todo negócio tem um risco. Então você mapeia e o certo seria fazer um gerenciamento desses riscos. Seria uma ferramenta, né? Adquirir uma ferramenta, digamos assim. Né? Então, assim, o gerenciamento de risco ele tem uma função, né? Qual que seria a função principal do gerenciamento de risco? Bom, então, existem algumas funções, tá? A primeira é identificar, você tem que identificar os riscos, tá? Então, a finalidade é identificar. Então, você vai fazer o quê? Todos os segmentos da empresa, se for uma empresa que tem diversos setores, você vai ter que conversar com as pessoas dos setores, né? Os responsáveis ali, os coordenadores, e cada um deles ali vai ver a possibilidade de risco. Quando eu falei em mapeamento, vai ser feito isso aí, tá? Aí analisa esses riscos, tá? Controla esses riscos, tem que fazer o controle desses riscos. Por quê? Porque a ideia o que é? Minimizar os riscos negativos e maximizar os riscos positivos. Essa é a ideia desses sistemas. Ou seja, minimizar os riscos negativos, algo que não é desejável, e maximizar os riscos positivos, como eu falei, fazer um investimento. Então você estuda muito bem antes de fazer esse investimento para ver se aquilo ali é viável, se vai dar certo. A chance de dar certo é bem maior do que simplesmente você fazer. Então essa é a ideia de um gerenciamento de risco. E hoje assim é complicado estruturar um gerenciamento de risco, é fácil? Bom, como que se faz isso? Claro que existem ferramentas para isso, tá? Mas também não é nada que uma ferramenta que seja difícil. Você mesmo pode se organizar na sua empresa, tá? Então, quando a gente fala identificar risco, você faz uma pesquisa interna na área da empresa e vê o que precisa ser feito. Você vai analisar os riscos, você vai fazer análise de risco, monta uma estratégia, tá? Separa os riscos, o impacto que cada risco desse pode dar à empresa, uns mais, outros menos. Então você faz isso aí, faz um gerenciamento disso aí, e o que tem que fazer? Divulgar isso aí. É como se fosse um plano de contingência, tá? Você vai divulgar para a equipe. Os riscos são esses, a gente tem que tomar cuidado nessas áreas, nessas aqui tem um pouquinho mais de atenção para poder diminuir esses riscos, tá? Partir para uma prevenção. Você levantou os riscos, você viu, analisou esses riscos, você separou ele, viu o grau de impacto, então você vai fazer a prevenção, tá? A prevenção nada mais é que você direcionar aos gestores da empresa ou quem está à frente do negócio para tomar certinho ali como vai fazer em caso de um risco ou outro, o que deve ser feito, né? E também compartilhar, não deixar de compartilhar essas informações. Hoje, tá, quando a gente se implanta essas ferramentas, tá, existe também uma forma de passar esses riscos para terceiros. Que é até meio estranho, mas como é que eu vou passar os riscos para terceiros se os riscos são meus? Bom, você pode contratar uma empresa de seguro. Hoje tem seguro para tudo, assim, tá? Hoje um escritório lá que tem uma atividade, ele pode segurar a sua atividade. Se você tem sua indústria, você pode assegurar as máquinas, equipamentos, a edificação. Hoje tem como contratar uma empresa, uma seguradora para fazer isso aí. Então, você está passando responsabilidade para terceiros. Você vai contratar o seguro. Pelo menos parte do impacto, se houver um risco, você já está livre de parte. Já assegurado isso aí. Uma da questão que a gente sempre fala também é o seguinte: aceitação, tá? Aceitação. A gente tem que aceitar que não existe uma previsão de todos os riscos. É impossível prever os riscos, é impossível você analisar todas as formas de risco. Então, tipo assim, tem que entender que o 100% não existe. Então, né? Claro que tem que ter algo estruturado, não pode simplesmente focar no negócio da empresa e deixar tudo por conta parte, deixar acontecer as coisas. Então, você vai estruturar tudo que precisa na questão ali dos riscos, fazer o levantamento e aceitar, simplesmente aceitar. Claro, fazer o tratamento dessas informações e o mais importante de tudo, continuidade. Todos os processos, se você tem que ter o início, o meio, eu não vou dizer fim porque você tem que ter uma continuidade, tá? Isso é algo que falha bastante também, que a gente vê, tá? A continuidade dos processos.
E a gente vê assim que existem ferramentas, né, para auxiliar esse gerenciamento de riscos, como análise SWOT, né? Então, de que forma que ela é aplicada e como ela funciona na empresa? Análise SWOT, na verdade, se cria uma matriz SWOT que a gente chama, né? Claro que a gente não vai tentar descomplicar aqui, mas né? Explica o que é essa análise SWOT. Então, tipo assim, são termos, né, em inglês, né, americanizado, em inglês que a gente usa aqui, é bem comum usar, mas nada mais é que o seguinte, tá? Analisar as forças, as fraquezas, tá? As oportunidades e as ameaças. Isso que quer dizer ali aquela sigla, tá? Ou seja, tá? As forças, toda empresa, todo negócio tem que conhecer os seus pontos fortes, tá? Isso é importante, independente da qual atividade da sua empresa, o segmento, você tem que entender quais são as nossas forças, mas como que a gente vai fazer isso aí? Você tem que fazer faz perguntas para si mesmo, tá? Tipo assim, o que fizemos, o que nós fizemos, o que a gente faz de melhor, tá? Qual é o diferencial de nossa empresa? Essas coisas tem que saber, tá? O que fizemos de melhor, qual é o diferencial da nossa empresa, qual é a visão do nosso público-alvo, tá? Você tem que entender, conhecer o que o cliente vê da sua empresa. Isso é uma força, tá? Vou dar um exemplo, uma empresa de prestação de serviço, tá? Qual é o maior diferencial de uma prestação de serviço? É o atendimento. Porque o serviço, vou dar outro segmento, por exemplo, eu preciso trocar o óleo do meu carro, tá? Ou levar no mecânico. O óleo, vamos trocar o óleo do carro, beleza. Então, tem várias empresas que trocam óleo. Eu posso levar numa oficina mecânica, eu posso levar na autorizada, posso levar num auto center, tá? Em casa de óleo que é especializada. Bom, agora, quando você leva, aí é onde que você vai ver o diferencial. Todos eles vão fazer o serviço. Você vai sair com o seu carro lá com o óleo trocado, beleza. Só que existe diferença em serviço. Assim como existe em preço, existe em serviço. Isso aí é uma força que tem que ser levantada, tá entendendo? Onde ele, além de trocar o óleo, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma limpeza ali no motor, vai calibrar os pneus, você sai dali que você vê que tem um serviço melhor. Isso aí, quem está fora, o cliente vê. Você precisa ver, você precisa saber as suas forças, assim como também você tem que ver as fraquezas. As fraquezas já são um resultado de algo que, né, você tem que saber, assim, muitas vezes fazer pergunta para nós, para você mesmo, o que eu posso melhorar na minha empresa? Você tem que saber, né, assim como pontos fortes, os fracos, as fraquezas, o que eu posso melhorar, no que eu posso investir para ter um retorno melhor, tá? A gente vê uma grande fraqueza hoje em alguns segmentos, algumas empresas, é o baixo investimento em marketing, tá? Deixar de repente de explorar um pouquinho mais o comércio eletrônico, né? E-commerce. Então isso aí é uma fraqueza, tá? Assim como tem forças, fraquezas, tem oportunidades, tá? E ameaças dentro dessa análise SWOT, né? A oportunidade nada mais é que um resultado, a partir, porque, tipo assim, ele vai entregando os resultados. Se a gente parar para analisar os pontos fortes e os pontos fracos, automaticamente ele vai gerar nas respostas ali, automaticamente ele vai resultar um resultado de força e fraqueza. Ou seja, a força e a fraqueza vai te dar um resultado que são como se fosse algo externo que você até então não via e agora você passa a ver, tá? Por exemplo, aí você vai ver, tá? Em que eu posso explorar mais? Porque você já viu as suas forças, viu as fraquezas, mas calma aí, nós podíamos explorar um pouquinho mais essa área que a gente não viu da empresa, dos mesmos segmentos. Nós temos uma tendência de atender mais tipo de segmento, vão incluir essa atividade no contrato e vão seguir essa atividade. Estabelecer metas, até então você não estabelecia, nós precisamos estabelecer metas, tá? Você viu a fraqueza, nós precisamos estabelecer metas para ver o resultado. Então é um resultante desse sistema, por isso que é bom implantar. E por último são as ameaças. As ameaças aí já é um pouco mais complicado porque são ações externas, tá? São ações externas que muitas vezes não dependem de você. É como a gente falou ali, qual é a mudança que tem na economia, na área industrial, quais são as tendências de mercado, tendência macroeconômica, o que nossos concorrentes, o que nós temos de diferente dos nossos concorrentes, são ameaças, o que o nosso concorrente está fazendo, tá? Claro que a gente tem que se preocupar com isso também, tá?
Então a ameaça é algo que algo que é externo daí, né? Então, mas isso aí tudo vai ser apurado dentro dessa análise. É como se fosse uma matriz de análise, né? Matriz SWOT. E hoje a gente vê assim que a contabilidade tem um papel fundamental, né, em identificar esses riscos, né? Então, qual o papel da contabilidade na identificação dos riscos, né? Tanto financeiro quanto na prevenção de fraudes? Então, a contabilidade é o segmento mais correto e indicativo para levantamento dessas informações. Tá? É o segmento. Claro que toda empresa precisa de uma contabilidade. A contabilidade não é só para ficar levantando lá, registrando funcionário, levantando impostos, fazendo balanço, balancete, essas coisas aí. É uma ferramenta, ele vai fornecer informações, vai fornecer relatórios para tomada de decisão, para mitigar os riscos, a gente diz, né, diminuir, minimizar os riscos. Tá? Então, por quê? Porque a contabilidade ela faz os registros financeiros, tá? O que entra na empresa, o que sai, monitorar as despesas, as receitas e assessorar o cliente. Por isso que é muito importante, tá? Que os clientes passem essas informações realmente como está na empresa para a contabilidade, para todas as contabilidades. Todas as empresas precisam passar essas informações. Essas informações, elas têm que ser o mais clara possível e verdadeira, real, dentro da realidade da empresa, porque ela vai dar os reflexos reais para você naquele tempo, naquele momento que você precisa tomar uma decisão. Sim. Então, é fundamental que a contabilidade esteja envolvida nesse processo, principalmente orientando o seu cliente, tá? Para não cair, tipo assim, manter sempre os impostos em dia, as declarações em dia, para evitar problemas também com fraude e tudo mais, né? E hoje a gente vê assim que existem muitas empresas familiares, né? Tem. O pai com a esposa, o marido e mulher, os filhos, irmãos, né? Isso assim acaba atrapalhando a cultura organizacional, né? Então, como a falta da cultura organizacional dificulta a identificação desses riscos, principalmente, né, em empresas familiares. Tá. Então, empresas familiares é assim. É aquele negócio que eu falei no início, né? Quando você está sozinho no negócio, você assume o risco sozinho, tá? Você vai tomar as decisões sozinhas e você vai arcar com todas as consequências, né, positivas e negativas. Uma empresa familiar é um pouco diferente, tá? Então os riscos se tornam um pouquinho mais complicado de ser analisado. Como vão analisar? Bom, primeiro tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? A dificuldade de lidar com laços parentescos, tá? Porque está envolvido na família, né? Os valores familiares, eles podem dificultar também a mediação de conflitos, tá? E também tem questão de interesses pessoais, tá? Diferentes do objetivo do negócio. A gente vê muito assim, ó, por exemplo, o casal, né, começou a empresa lá tal, depois entra os filhos, vai entrando, o negócio vai crescendo. Tem empresas que passaram gerações, tá? Tem empresas que estão em terceira geração, quarta até. Então, tipo assim, se isso não for muito bem definido, tá, automaticamente vai dar problema, tá? E uma das questões que mais dá problema, mais dá problema nessa parte organizacional de gestão de risco em empresas familiares é a sucessão de sócios. Esse aí é o principal risco, tá? Mas no contrato social ele tem algumas cláusulas, né, para tratar de assuntos societários, mas pode ser feito mais alguma coisa, né? Olha só, o contrato social ele formaliza a empresa, mas ele não tem como estabelecer todas as questões, as situações que podem acontecer. Então a gente sempre diz assim, o contrato ele tem cláusulas padrões e básicas. Para abrir uma empresa tem que ter informações básicas, tipo o endereço da empresa, o nome da empresa, a atividade, os sócios, essas informações básicas, capital social, quem vai ser o administrador e tal. Então não tem algo que gerencia, que vai estabelecer padrões para amanhã depois discutir problemas, tá? Então, se você
tá? Se você já tem essa empresa constituída, tá? Ou você faz uma alteração, inclui algumas questões. Claro que não dá para prever todas as situações, e num contrato social, tá? Como esse contrato social você vai trabalhar com ele, você vai fazer, por exemplo, um cadastro em banco, cadastro em fornecedores, fechar contrato com parceiros, com clientes. Então tem coisas que não dá para pôr no contrato, são coisas mais particulares de sócio, né? Então, tipo assim, o que a gente orienta? Firme um contrato, tá, de acordo entre sócios. Se você já tem sua empresa constituída, faz um contrato de acordo entre sócios, senta com o pessoal, coloca todas as questões na mesa, e isso é interessante fazer enquanto não há atrito, tá? Porque depois que tem atrito, aí já envolve algumas questões que para discutir isso é muito mais complicado de entender, né? Alguém vai ter que ceder para poder não ter um conflito maior. Isso se você já tem empresa. Se você vai abrir empresa, você pode colocar algumas questões ali mais básicas, mas também não deixe de fazer um acordo entre sócios para formalizar os negócios. Porque o contrato, todo contrato que é feito na junta comercial, registrado, são cláusulas básicas que é preciso, né, que está no Código Civil lá, que é preciso para poder manter a ordem, o entendimento, a localização e o objetivo da empresa. E no caso, conflitos entre sócios, né? Até que ponto eles podem ser administrados pacificamente ou extrajudicialmente? Então, olha só, é quase que uma consequência, né? Tipo assim, quando tem um atrito entre sócios, tá? É algo que já está desequilibrado, tá? Não vai ter atrito enquanto não tiver um desequilíbrio. Então, o que a gente orienta é o seguinte, tá? Tratar o assunto, tá? Tem que entender qual foi a causa do assunto, tratar esse assunto de uma forma que não venha a aumentar mais ainda a questão, tá? É claro que a gente tem que entender que uma das partes vai ter que ceder a outra, tá? Porque se uma não ceder ou se não tiver um acordo, o negócio não vai sair, tá? Não adianta ficar discutindo algo que não é de comum acordo entre os dois, tá? Então pacificamente seria isso para fazer, tá? E essa é a importância de ter um acordo entre sócios, porque previamente, vou dar um exemplo aí você, nós temos uma sociedade, só que antes a gente fez a previsão de algumas questões que nós estudamos, as possibilidades que podem acontecer depois, em falecimento de um dos sócios, no caso de deslocamento de um sócio para outra cidade, evitar que o sócio venha fazer uma concorrência que, olha, eu estou trabalhando aqui, eu vou fazer serviço lá fora, um exemplo, do mesmo segmento. São coisas que tem que ser para depois evitar problema, são coisas que devem ser. Isso aí não vai estar no contrato social, tem que estar um acordo entre sócios, tá? Bem formalizado, com visto de um bom advogado, para evitar problemas mais tarde, né? E hoje, assim, tu tem algum caso, assim, para um case de riscos que já aconteceram, assim? Olha, tem vários casos, né? Um caso mais recente que a gente viu aqui, vou tentar explicar. Por exemplo, eram 3 sócios, claro que, né, 3 sócios no segmento de montagem industrial, e eles tiveram alguns atritos de interesse, isso aí é normal que tenham, tá? Então, tipo assim, muitas vezes a gente tenta intermediar, tá? Quando for alguém para intermediar, esse alguém tem que ser totalmente imparcial. E essa é a principal questão, tá? Ou vai contratar um perito, alguém que é imparcial, tá? Mas a primeira coisa que deve entender, qual é a causa da discussão? Isso é imprescindível, a causa, o que levou ao atrito entre os sócios? Apesar que essa questão que eu coloquei, eles já tiveram a preocupação de um dos sócios, tá? Que era o sócio majoritário, é o seguinte, tá, mas calma aí, nós vamos levar, tá? Qual é a possibilidade de não haver risco, não ter mais atrito? O atrito é o seguinte, algumas coisas têm que ser feitas, tipo, umas coisas que a gente vê que foi vista e analisado e explicado, era a falta de comunicação. Não havia falta de comunicação, tá? Por quê? Porque a gente, nesse segmento de montagem industrial, poxa, existe alguém que está à frente do negócio na área financeira, mas existe também o pessoal que está na linha de frente, na montagem, comandar a equipe, está lá envolvida no processo, muitas vezes lidando com calor, com tudo lá. Então,
essa pessoa ela não sabe como é que está as questões financeiras da empresa. Se o sócio administrador, o sócio que cuida das finanças, não passar, tiver essa falta de informação, os outros sócios estão lá trabalhando e amanhã ou depois e o resultado em cima disso aí, tá entendendo? Algo esperado, deixar de recolher impostos, tal, amanhã ou depois a empresa tem uma dívida muito grande e quem vai absorver é aqueles todos os sócios. E muitas vezes o sócio, ele não está entendendo, nem todos os sócios entendem, entendeu? Então isso aí é a falta de comunicação. Outra, tipo assim, é o que a gente explica, tem que ter confiança, tá? Se não tem confiança, é a mesma coisa você vai casar. Pô, se você não tiver confiança na tua esposa, no teu esposo, como é que vai casar? Existe a sociedade isso aí. Ou vocês vão empregar recursos, vocês vão empregar forças em uma empresa. Se não haver uma confiança entre as partes, isso aí não tem como dar certo. Ele vai ter um ponto depois para. A gente vê as empresas de início, uma força muito concentrada no crescimento da empresa. Depois que a empresa cresce, começa a ter um faturamento alto, tá? Aí onde vem as questões de interesse, onde realmente começam esses atritos, tá? Então, de início é difícil dar atrito, dá mais para frente, tá? A falta de confiança, expectativas diferentes, tá? Quer dizer, o objetivo tem que ser o mesmo, tá? Então, tipo assim, se o segmento da empresa, todos têm que aplicar atenção naquele segmento. Tá? Se um dos sócios tem outras empresas, fica meio complicado de dar atenção integral naquele projeto, tá? Vamos dizer assim, né? A ausência do contrato, é importante isso aí para poder prever essa situação, a falta de organização, a parte de desacordo entre valores também, que é interessante analisar, e a visão diferente. Geralmente a gente vê, um pensa uma coisa, tu pensa outra aí. Tipo assim, tem que chegar a um acordo lá, vamos fazer um acordo, e assinam todos, dali para frente vão seguir aquela regra. Essa é a principal questão ali que a gente viu nesse caso aí, né? E tem algum caso, assim, que eu acho que é o mais difícil, né? É quando um sócio falece, né? Caso de falecimento. Como a gente falou... Esse é o mais complicadinho, né? Tipo assim, quando a gente falou lá das questões de sociedade, organizacional, das empresas, na parte familiar e tudo mais, tá? Eu até expliquei lá que um dos fatores lá era no falecimento do sócio, né? Que é um risco, não foi nada previsto e todo mundo tá, né? Pode acontecer isso aí, então, tá? Então, tipo assim, falecimento de 2 sócios, tá? Hoje é mais flexível, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se é uma sociedade que tem 2 ou mais sócios, é uma sociedade limitada. Então, falando de sociedade limitada, então hoje fica mais flexível, porque se falecer um sócio, a sociedade tem como continuar, né? Antes já não. Antes não tinha, né? Antes faleceu um sócio, o outro sócio tinha 180 dias, 6 meses para ingressar um novo sócio. Agora imagina, será que ele vai aceitar que o herdeiro entre? Os herdeiros têm capacidade que o sócio falecido tem, tá? Então é uma questão que dava muito atrito. Hoje já é mais fácil, tá? Hoje a sociedade ela pode ser unipessoal, tá? Então, faleceu o sócio, o que a gente sempre orienta? Faleceu um dos sócios, tá? Primeira coisa, analisa o contrato social. Vai lá no contrato social, verifica as questões, o que foi acertado em caso de falecimento dos sócios. Isso é uma cláusula obrigatória que está no contrato social. Tem lá em caso de falecimento do sócio. Essa cláusula é regida pelo Código Civil. Eu não vou entrar no mérito aqui, na parte civil de leis, mas existe também pode ver isso lá no Código Civil, né? Por quê? Faleceu um dos sócios, o sócio remanescente, ele não tem obrigação de aceitar o outro sócio que entra, entendeu? Tá? Porque... Então, assim, claro que o sócio, os herdeiros lá da pessoa que faleceu, do sócio falecido, eles têm os direitos. Então, o que deve ser feito? Fazer um levantamento, um balanço de levantamento, um balanço especial de levantamento naquela data para ver os haveres dos herdeiros do falecido, tá? Ver os haveres, tá? A contabilidade vai fazer o levantamento, onde tem todos os bens, direitos, obrigações, faz o levantamento, deu X lá, você vai lá, acerta isso aí. Questões lá na cláusula de falecimento dos contratos, é interessante sempre pôr também, como será pago esses haveres, como vai ser pago, vai ser parcelado, quantas vezes vai ser parcelado, porque imagina que você vai lá e não coloca isso aí, então você vai ter que pagar de que forma isso aí, tá?
Agora, se você coloca parcelado em 60 meses, 120 meses, os herdeiros vão ter que entender e vai ser pago daquela forma, porque você não quebra a empresa. Tá? Porque a empresa pode ter patrimônio, mas disponibilidade, caixa para pagar não vai ter. Tá? Então, são coisas que também tem que ser previstas antes de acontecer. E até isso que tu falou do balanço ali, a importância da contabilidade estar certinha, estar em dia, né? Das empresas mandarem a documentação que a contabilidade solicita e ser o mais real possível, né? Ser real mesmo, porque vai fazer o balanço ali e não vai ter nem a metade do que a empresa tem. Daí vai complicar depois para os sócios remanescentes, Exatamente, vai complicar para os herdeiros, né? Exatamente. Uma situação que é bem difícil para as pessoas envolvidas ali, né? Que é no caso de falecimento. Exatamente, porque tipo assim, ó, você lidar com o teu sócio é uma coisa, você lidar com os familiares é outra, tá? Então, tipo assim, quanto mais certo, tá? Quanto mais real tiver as informações que vêm para contabilidade, melhor e mais justo vai ser esse balanço de encerramento para poder pagar os haveres. Tá? Então, tipo assim, você adquiriu um automóvel lá, um caminhão, um automóvel para a empresa, para poder transportar as coisas para a empresa, né? Por exemplo, né? Um equipamento. Esse equipamento você tem que mandar para a contabilidade. Sim. Esse automóvel, esse caminhão tem que ser lançado na contabilidade, porque isso aí também é uma parte de um bem. Porque senão como é que você vai acertar esses haveres aí? Tudo que você investir na empresa, ele vai incorporando ao patrimônio da empresa. Agora, se você não manda essas informações para a contabilidade, fica algo que não é real, né? Sim. Então, para a gente finalizar, né, o nosso podcast, a gente descomplicou bastante coisas, assim, né, que são os riscos societários, como gerenciar. E tu tem alguma dica para deixar para os empresários para seguir certinho? Olha só, a gente fez um apanhado geral, tá? É um assunto que, tipo assim, muitas vezes passa despercebido mesmo, né? E são muitos detalhes, são detalhes. Tipo Cada assim, caso é um caso. O que a gente orienta é consultar o seu contador. Sim. Tá? Um escritório de contabilidade, o contador que é o profissional mais indicado nessa área, tá? Por quê? Porque ele vai servir, o contador, nós entendemos, nós já vivenciamos. O contador, ele vivencia essas questões diariamente, tá? Então, são muitos casos e a gente sabe como resolver isso aí, da forma menos onerosa possível e justa. A questão que tem que ser justa para ambas as partes, num caso de conflito entre sócios. Então, tipo assim, averiguar todas as possibilidades, cercar todas as possibilidades. Como o nosso tema era gerenciamento de riscos societários que envolve sociedade, então isso tem que ser muito bem estruturado, Sim. independente do tamanho da empresa. Se você tem um negócio pequeno, a estrutura é mais fácil de você montar os riscos, analisar e enxugar isso aí, tá? Se é um empreendimento um pouco maior, já é um pouquinho mais complicado, tá? Mas é questão que tem que ser feito, tá? Mesmo são coisas que tem que ser feitas para evitar problemas no futuro, né? Esse é o conselho que eu dou. Então, tipo assim, o escritório contábil, o contador é o parceiro ideal para esse tipo de tratamento. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode nos procurar o Evandro, que ele é expert nesse assunto. E vamos finalizando, né, Evandro? Quero te agradecer por esclarecer essas dúvidas aqui que o pessoal sempre tem, né? Sim, sim. E se tiver algum detalhe que você ficou ainda na dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Já vai responder. A gente não tem como prever. É que nem estão falando de risco, a gente não há como prever todos os riscos, a gente tem que aceitar algumas coisas. Beleza? A gente agradece a presença de todos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, boa tarde, tchau, tchau. Tchau. É isso aí.